Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Professor José Eli da Veiga, bom dia. Qual será o tema de sua análise hoje em Sustentáculos? Bom dia, Quinto, bom dia a todos. Vamos imaginar algo bem assim, só para efeito de raciocínio, que fosse possível parar todas as emissões de gases de efeito estufa mundiais atualmente, de um momento para o outro. E seria, evidentemente, aparentemente, uma excelente notícia, porque, pelo que nós estamos fazendo um esforço tremendo para ver se a gente chega em alguma neutralidade das emissões no meio do século. Então essa hipótese, vamos dizer, de uma parada imediata este ano, ou eventualmente no ano que vem, por exemplo, poderia ser, evidentemente, um excelente, algo de absolutamente formidável, né? No entanto, segundo um estudo publicado esses dias, é bem provável que isso não ocorra, isto é, já está comprometido, nós vamos ter um aquecimento global, seja lá o que acontecer. Mesmo nessa hipótese super otimista, vamos dizer assim, o aquecimento global continuaria, principalmente devido a um aspecto não muito conhecido pelo público em geral, que é relativo a um tipo de solo muito específico que tem no Ártico, que é chamado de permafrost. O nome já diz permanentemente congelado, né? Esse tipo de solo reserva, em princípio, segundo esse artigo, essa surpresa de que nós não deteríamos o aquecimento global, mesmo que parássemos as emissões de carbono. Mas essa notícia não é nada boa, hein, professor? Não, então, de fato é uma péssima notícia, mas evidentemente é um estudo que está dizendo isso, e imediatamente foi contestado por muitos pesquisadores, dizendo que esse artigo não seria muito consistente ou coisa parecida. Veja bem, em primeiro lugar, é importante dizer, se fosse assim, tão simples, eu nem mencionaria isso na coluna, né? Mas é o seguinte, primeiro que foi publicado numa publicação da Nature, não na revista Nature, mas numa publicação que eles chamam de Scientific Reports, onde saem relatórios desse tipo, quer dizer, resultado de um exercício, de um modelo. Segundo, um dos autores é um dos melhores modelistas, digamos assim, é uma das principais autoridades em modelagem, é o Jørgen Randers, que ele com um coautor, ambos são da Universidade de Oslo, na Noruega, né? Então, já há duas indicações. Primeiro, o veículo que publicou. Segundo, o renome de um dos autores seria suficiente para a gente, vamos dizer, comentar, pelo menos. Evidentemente, torcendo para que eles sejam contestados, aí, que esse modelo, eles mesmo, o artigo é muito circunspecto nesse sentido e diz que estão publicando o resultado esperando que outros modelos melhores do que o que eles usaram venham a desmentir essa previsão. Mas, enfim, o principal é registrar que, de fato, caso o permafrost seja rompido, as emissões, já se sabia, né, isso há bastante tempo, as emissões, principalmente de metano, que é um gás, não é muito falado, mas ele é muito mais grave que o dióxido de carbono, que sempre é mais citado, seriam de fato um sério problema para todas essas perspectivas que a gente tem de esforços, vamos dizer, de governança global para conter o aquecimento. Por enquanto fica só o registro, é bem provável que isso provoque um debate que nós procuraremos acompanhar e comentar aqui em breve. Muito obrigado e até a semana que vem. Mais informações sobre sustentabilidade estão disponíveis no site sustentáculos.pro.br e na página pessoal do colunista zeeli.pro.br. Eu, Antônio Carlos Quinto, conversei com o professor José Eli da Veiga para a Rádio USP. Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Cidade para Todos, por Raquel Ronick.
Professora Raquel Ronick, final do primeiro turno das eleições, o que os mapas das urnas eleitorais mostraram? Qual a leitura desses mapas? Bom dia. Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Pois é, a gente vem falando muito disso. Os mapas e a forma como eles apresentam as informações, eles servem a essas narrativas que se quer mostrar. Então, por exemplo, o mapa todinho pintado de azul, lembrando um pouco, remetendo um pouco às eleições norte-americanas na disputa, né, de Trump e Biden. De um lado, bom, mostra, né, de fato houve uma vitória de Covas do PSDB em todas as zonas eleitorais. Mas, como nós não estamos num modelo distrital, é muito difícil dizer que isso representou a preferência por Covas de todos os bairros. Isso porque duas razões. Em primeiro lugar, esse ano, nessa eleição, o voto foi bastante fragmentado e em algumas regiões foi muito próximo o primeiro lugar, segundo lugar e mesmo o terceiro lugar também. Teve regiões, por exemplo, que foram vencidas por Tato em segundo lugar e outras por Márcio França em segundo lugar. E as margens e as diferenças também foram muito diferentes. E em segundo lugar, e essa é a mais importante, o peso demográfico de cada zona eleitoral é diferente, elas não são uniformes. Então, ganhar um pouco menos voto em determinada região pode representar muito mais gente votando naquele candidato. Ou seja, existem outras narrativas, nós estamos aí no âmbito do Labicidade aguardando a saída dos resultados por sessão eleitoral para tentar complexificar mais essa leitura, Sandra. Professora Raquel Ronick, e sobre a formação da nova Câmara Municipal? Que, na verdade, não tem nada de nova, né? Foi muito baixa a renovação, baixíssima, né? Pois é, Sandra, de fato, houve uma baixíssima renovação e a gente vê isso, inclusive, no interior dos próprios partidos. É basicamente a bancada de vereadores, quando se apresentou para a reeleição, que vai ser reeleita, e isso mostra a força dessas máquinas a partir dos mandatos já existentes em cada partido, né? E, em geral, houve realmente muito pouca renovação, mas eu gostaria de chamar a atenção para aquilo que sim apareceu como uma importante renovação na Câmara Municipal de São Paulo. Sem dúvida, a maior delas, a maior novidade é a eleição do Quilombo Periférico. Uma bancada coletiva, teve outra também, que é a bancada feminista, ambas pelo PSOL. No caso do Quilombo Periférico, que aparece sob o nome de Eliane Mineiro, uma candidatura do movimento negro, trazendo essa pauta do movimento negro para dentro da Câmara Municipal, mas também a eleição de Tami Miranda e de Érica Hilton, do vereadores trans, trazendo também a pauta LGBT muito claramente para dentro da Câmara. Para muita gente, isso, o tema do racismo, o tema da diversidade sexual, não são temas da grande política, não são tema das políticas públicas, mas essas candidaturas, elas mostram que não, que são temas sim, e essas eleições vão trazer esse tema para dentro da Câmara. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu a professora Raquel Ronick, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Olá, professor Guilherme Wisnik. Qual vai ser o tema da sua coluna de hoje? Bom, Márcia, o meu comentário dessa semana vai sobre uma espécie de curta avaliação do que aconteceu nas eleições municipais recentes, com ênfase especial em São Paulo, que é o contexto que eu conheço mais. Primeiro, dizer que há um grande alento
perceber que a política bolsonarista foi amplamente combatida nessas eleições, né? E a política desse presidente fascista, negacionista, né? Que se regozija com a morte de uma pessoa que era voluntário nos testes da vacina contra a Covid, né? Esse presidente que faz bravatas ameaçando uma guerra contra os Estados Unidos, não reconhecendo o novo presidente eleito. Enfim, essa política figurada nele sofreu uma baixa evidente, embora o centrão, que seja o velho núcleo político brasileiro com o qual ele se associou, tenha crescido. Mas, ao mesmo tempo, vimos o crescimento expressivo de bancadas de vereadores muito mais plurais, muito mais ligadas a movimentos de afirmação, que certamente será muito positivo na capilaridade da política brasileira. Além disso, para o segundo turno em São Paulo, 2 candidatos, sendo que nenhum deles é de extrema direita. Então, já pudemos assistir no primeiro debate entre os 2 candidatos uma situação muito mais civilizada, muito mais próxima com o que a gente sempre entendeu como prática política, que é um debate de ideias, o que dá um grande alento para nós, tendo vivido como estamos vivendo, tempos muito estranhos nesse sentido. Mas aí eu queria comentar do ângulo da política urbana, que é o que mais me concerne aqui, que eu acho que há uma diferença muito grande entre os 2 candidatos, Bruno Covas e Guilherme Boulos, nesse espectro. Primeiro, o Bruno Covas tenta se desincompatibilizar do Dória, né, que é o padrinho político dele, e para ele vai ser difícil fazer esse movimento de afastamento, sendo o Dória alguém que tem hoje uma rejeição também muito grande, assim como o Bolsonaro na cidade de São Paulo. Mas um ponto, né, que apareceu no debate, eu queria destacar aqui, que é a diferença entre economia criativa e economia solidária. Nas respostas do Bruno Covas, saltam sempre à vista a ênfase na questão, na solução dos problemas da cidade via uma possibilidade de economia criativa, que no fundo é a mobilização de setores da inteligência, digamos assim, de fundo cultural de uma sociedade, como chamariz para se fazer negócios, oportunidade de negócios. E o que está na chave da campanha de Boulos, a economia solidária, é a criação de redes de proteção e de estímulo, como na renda solidária que ele propõe criar, que no fundo não é apenas um auxílio econômico a populações mais vulneráveis, mas do ponto de vista urbano, é a injeção de dinheiro nas periferias, de modo a que isso torne possível, né, mercados consumidores na periferia, estímulos a pequenos comércios, o que faça com que possa se reverter em alguma medida a realidade tão desigual de São Paulo de ter bairros dormitórios, sobretudo na Zona Leste, onde as pessoas apenas dormem porque o preço da terra é barato e todo dia tem que se deslocar para trabalhar no centro ou no centro-oeste. E essas áreas, inclusive, não tem comércio e nada disso. Essa grande desigualdade socioespacial está no foco da política urbana de Guilherme Boulos e eu considero ela essencial, né? No debate também apareceu a questão dos resíduos sólidos e do lixo. E também nessa questão o Bruno Covas se esquiva dizendo que tratamento do lixo seletivo, etc., ele tem que esperar mais 2 anos para a revisão dos contratos da prefeitura. E Boulos traz à tona temas como cooperativas de catadores, reciclagem, outras ênfases que estão mais ligadas a essa questão solidária. Por fim, o mutirão, a prática do mutirão que tão bem caracterizou a gestão de Luiz Erundina, vice de Boulos, né? O mutirão não apenas é uma solução para a habitação de baixa renda que confronta o esquema das empreiteiras, mas é também criador de redes de solidariedade de comunidade local. Este foi o professor Guilherme Wisnik que conversou comigo, Márcia Vanza. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik.